Oi, sejam bem-vindos ao nosso novo apartamento aqui na Itália. Bora entrar? Sim, gente, hoje é o dia tão esperado pelo tour do nosso novo apartamento. Nossa, vocês me pediram muito isso lá no Instagram. E hoje estou aqui para mostrar com detalhes todo esse apartamento que é maravilhoso. Foi uma bênção de Deus para nós. Então, bora entrar. Aqui a gente tem um hall de entrada. E, gente, só o hall da casa já é grande para nós. Porque no nosso antigo apartamento a gente já entrava meio que na sala, na cozinha e não tinha muito espaço. Tanto que a gente só tinha isso aqui para colocar o sapato. E a gente sentia muita falta de pôr um cabideiro pra gente chegar no inverno, principalmente, colocar a bolsa, casaco, a visita também, né? Porque aqui eles têm muito costume disso, porque como é muito frio lá fora e dentro de casa é quente, a gente chega com um monte de casaco pesado, deixa aqui, tira, né? Pra não passar calor dentro de casa. Gente, talvez eu tenha que dar umas paradas pra respirar nesse vídeo, porque como vocês podem ver, a sobrinha de vocês tá enorme. Então, assim, eu fico muito ofegante se eu falo muito, tá? E a gente tá muito feliz que agora a gente tem um cabideiro. Ah, importante falar pra vocês, a gente já pegou o apartamento mobiliado, tá? Só que a gente tinha alguns móveis que a gente já tinha comprado no apartamento antigo, que a gente trouxe pra cá. Mas, se a gente quisesse entrar aqui e morar, super dava. Aqui a gente tem um super corredor. Ah, mostra aqui, amor. O nosso interfone. Gente, olha esse interfone que chique. Você consegue ver quem tá lá fora, na entrada. Então, chegou e você não quer atender a pessoa, aí lascou, né? Porque você atendeu já. Porque pra ver... Ah, eu acho que dá pra ver sem atender. Dá pra ver sem atender. Então, aqui a gente tem um super corredor. Mostra aí, amor. Esse é o corredor dos quartos e lá no fundo é o meu cômodo preferido, que eu vou mostrar pra vocês por último. Do lado esquerdo aqui a gente tem uma mini despensa, que é bem comum aqui as casas terem, né? Que é um lugar pra você guardar, gente. Toda aquela tranqueiraiada que você quer esconder, você põe aqui, ó. A gente colocou produto de limpeza, a tranqueiraiada do meu marido, que é super importante pra ele fazer, né, as manutenções aqui de casa. Não é nada de tranqueira, é ferramenta. São ferramentas. Ferramentas. É que ocupa bastante espaço, mas tem que ter, né, gente? E o Felipe adora ferramenta. Então a gente tem esse cômodo aqui da bagunça, que é pequenininho. E do lado direito a gente tem o nosso escritório barra quarto, ou escritório barra closet. A gente colocou esse sofá aqui, que já era da casa, mas ele ficava lá na sala. E como a gente já tinha um sofá que a gente trouxe, eu vou mostrar depois pra vocês, a gente colocou um aqui no escritório. Colocamos o tapete também que a gente já tinha e as mesinhas e as cadeiras, ó, pra gente conseguir trabalhar. Ficou bem legal, gente, ó. Espacinho pro Felipe trabalhar, pra mim também. E a vista, né, maravilhosa de trabalho. Olha, gente, essa vista sensacional. Inclusive, aqui de casa dá pra ver a fábrica da Ferreiro, gente. É ali, ó. Dá pra ver até o letreiro, galera. Não sei se Olha lá, eles Ferrero. conseguem ver. Muito legal, né? Aqui temos esse guarda-roupão, que, gente, ele pega de parede a parede. Ele é muito grande. Então, ele é o único quarto que tem guarda-roupa, só que é um guarda-roupa muito grande. Então, coube toda a roupa do Felipe, toda a minha roupa e ainda coube algumas coisas aqui, né, amor? Que não são roupas, tipo mochila, alguns casacos mais pesados de neve e uma tranqueiraiada também. São 5 portas, né? 5 portas. Será que o pessoal adivinha quantas portas eu uso? O Felipe tá perguntando se vocês adivinham quantas portas que ele usa e quantas que eu uso. Obviamente, né, gente? Ele só usa uma. Aqui no meio, ó, bem legal, porque é tudo prateleira. Então a gente colocou roupa de cama, toalha e sapato. E aí eu uso essas duas partes, como vocês podem ver. Mas é isso, esse espelho aqui também já era da casa. Ah, e muito legal de dizer que o sistema de aquecimento aqui dessa casa é no chão. Então é no pavimento, é individualizado, então é por cômodo, você consegue regular. Tipo, eu posso deixar desligado assim, ó. Assim ele vai estar desligado. Ou eu posso deixar, né, ir aumentando a temperatura até aqui, que é o máximo. E eu posso também
deixar ele desligado enquanto outros estão ligados. Vindo pra cá, a gente tem o nosso quarto, que é o quarto do casal. E ele é bem iluminado, como vocês podem ver. Por quê? Lá do outro lado não pega sol, não bate. Mas aqui bate sol, principalmente esse horário, que é mais ou menos 1 hora da tarde, até o final, né, o pôr do sol. E aí temos aqui a nossa cama. A cama, esse móvel já tinha aqui na casa. O único que a gente trouxe foi esse aqui da sala. E aí decoramos, né, gente? Com a nossa carinha. Trouxemos o meu espelho aqui, que eu faço as fotinhas na barriga, com a Maria Luísa. E outro janelão. Meu Deus do céu, olha essa janela. Não, e a vista desse quarto é maravilhosa, gente, porque dá pra ver as montanhas. Vou abrir a janela, peraí. Vamos abrir a janela, que daí dá pra vocês verem direitinho. No celular também fica um pouco mais longe, né? Não dá pra pegar a realidade certinha do que a gente tá vendo. Porque a gente vendo aqui, ó, é como se ela tivesse assim, né? Olhando nos olhos. Olha isso, gente. Meu Deus! Estamos no 4º andar, são 5 andares. Aqui os apartamentos, os prédios não costumam ter muitos andares igual no Brasil, sabe? Nossa, no Brasil é a perca de vista, né? Mas aqui não, aqui é geralmente até 5 andares, né, amor? E é uma suíte, então é bem legal porque a gente tem um banheiro só pra nós. E enorme, gente, gigantesco, igual da casa onde a gente morava. Temos aqui o famoso bidê, né? O vaso sanitário, é um banheiro, gente. Essa máquina aqui que a gente deixou aqui, porque ela já era da casa, mas a gente tinha a nossa, a gente trouxe, então a gente deixou ela aqui, ela tá desligada. Depois a gente vai ver se a gente consegue pôr ela lá pra funcionar junto com a nossa, só que a gente precisa pôr uma em cima da outra. Olha o tamanho desse balcão aqui, dessa pia. É muito grande. Eu acho, inclusive, que eles poderiam ter aproveitado e colocado 2 cubas. Porque cabiam 2 cubas aqui. Mas assim também ficou muito bom, porque eu tenho uma bancadona para colocar meus produtos. Sabe o que é bom? Essa cuba grande? Fazer barba. Ah, é bom? Você já fez? Então é bom. Cuba grande assim é bom para fazer barba, gente. Que não suja o banheiro inteiro, né? Temos esse espelho também com iluminação, que é muito bom, né? Porque a gente que é blogueira precisa de iluminação. E esse banheiro, a única coisa que a gente não gosta muito, que poderia ser diferente, é que ele poderia ser um box, mas ele é uma banheira. É bem comum aqui na Itália ser banheira, né? E ele tá assim, obsoleto, a gente não tá usando, porque ele não tem nem vidro, ó, pra proteger. Então a gente imagina que se a gente for tomar banho aqui, vai cair tudo pra fora. E a gente também não gosta de tomar banho na banheira. Aqui no corredor, a gente tem esses 3 armários aqui, ó. Então essa casa tem muito armário, gente. É muito bom isso. Mas a gente não tem nem coisa pra pôr. Como vocês podem ver, tem só um ferro. E aqui, esse armário, fica o aquecimento da casa. Todo o sistema de aquecimento, ele é aqui. E é isso, é bom que fica bem escondidinho. Aí, desse lado aqui, temos o banheiro social. Tem esse primeiro espaço que tem as máquinas, que eu falei pra vocês. Essa aqui é uma secadora que já era da casa, junto com aquela lá. E essa aqui é a nossa que a gente trouxe. A ideia depois é fazer um móvel aqui pra colocar uma em cima da outra e a gente deixa tudo aqui e as 3 funcionando. Esse banheiro aqui é um pouco menor que o nosso, mas também muito espaçoso, gente. Eu lembro que a minha casa no Brasil era uma casa tipo apartamento, sabe? Era 45 metros quadrados, aquelas casinhas geminadas. O banheiro era muito pequeno. Eu lembro que quando você sentava, eu vou mostrar. Quando você sentava pra ir no banheiro, o box ficava tipo aqui, ó. Não era, amor? Tipo, dava menos de 1 palmo, com certeza. Se você tivesse a perna grande, você batia o joelho no box do banheiro, de tão pequeno que era. E aqui não. Só que aqui na Itália tem muito banheiro pequeno também, tá? Casa com banheiro pequeno. É que tem algumas casas já com banheiro maior. Basicamente o banheiro também é a mesma coisa. A cuba enorme também, gente. Olha o tamanho dessa cuba. Ah, foi aqui que eu fiz a barba. Foi aqui que você fez a barba, amor? Ah lá, mas o tamanho mesmo. O papaizão. Gente, depois vocês deixem aí nos comentários os parabéns pro papaizão, tá? Que ele se esforça pra caramba pra filmar, né, amor? Não é especialidade, mas a gente tenta. Eu sou um pouquinho exigente, né? Vocês sabem, meio perfeccionista e tal.
Mas, nossa, a última vez que ele gravou um tour, ele arrasou. Vocês elogiaram. Então, continuem elogiando pra ele gravar mais e a gente conseguir fazer mais vlog assim. Aí, nesse banheiro, temos o box. E aí, o box é o mesmo tamanho daquele que a gente tinha lá em casa. Na outra casa. Só que ele abre assim, gente, ó. Ele abre uma pra lá, uma pra cá. O outro ele abria aqui, né? Ele abria aqui. Era mais fácil. A porta. Então, pegava mais espaço, né? E eu agora que tô grávida, gente, olha só como é que eu quase não passo, entendeu? Tipo assim, ó, a barriga. E aí a gente vem pro quarto da Malu. Que não tem nada ainda, gente. A gente vai começar hoje, inclusive, a fazer o quarto dela, né? Pintar. Esse é o quarto da sobrinha de vocês. Bem grande, gente. Bem espaçoso. Principalmente porque ele vai ser um quarto para um bebê. Então, vocês imaginam. Vai ter um berço, uma cômoda, uma cadeira de amamentação, alguma decoração, umas prateleiras que a gente quer colocar. E é isso, vai sobrar espaço. Mas, obviamente, criança, né? Conforme for crescendo, vai comprando coisa, brinquedo. E aí vai ser muito bom porque ela vai ter espaço para as coisinhas dela. Tem a mesma vista do escritório e do banheiro, né? Social, que é a vista para ferreiro. E agora, bora pro meu espaço favorito, os meus cômodos favoritos, porque eles estão integrados. Que é a sala, cozinha, a sala de estar e o que mais vocês quiserem, gente, porque o negócio é gigantesco. E veio com esse sofá e aquele que a gente colocou lá no escritório. E veio também já com esse móvel, né? A televisão, o resto é tudo nosso. Também a mesa de centro. Então a gente deixou um sofá aqui por enquanto, mas a gente já comprou capa pra ele e a gente quer colocar ele lá fora. No verão vai ser uma delícia, né, gente? Não, vocês vão ver. Vocês vão ver, não vou dar spoiler ainda, daqui a pouquinho. Mais uma janelinha com vista para as montanhas, né? Que desse lado aqui a gente tem aquela vista. A mesma vista do quarto a mesma suíte. Isso. A mesa de jantar, sala de estar, sala de jantar. Aí também já veio com esses móveis. A Marinette, mostra a Marinette. A Marinette é importante. A Marinette veio, gente, ela tá trabalhando em dobro. Porque o nosso apartamento antigo tinha 70 metros quadrados. E esse apartamento aqui tem 160 metros quadrados. Tudo bem que só a varanda já pega bastante dessa metragem. A varanda é muito grande. Aí eu trouxe também esse móvel que era nosso, né? Essa decoração, coloquei aqui, deu certinho nessa parede. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Mas quando a gente veio visitar aqui, eu já falei algumas vezes, mas foi o primeiro apartamento que a gente visitou durante a semana que a gente ia ficar aqui para visitar apartamentos. Então depois desse a gente viu vários. E eu perdi um pouco a noção do quão grande, quão bom era esse daqui. Então quando a gente chegou, quando a gente estava vendo as fotos no site, que tinha 5 e era ruim, eu falei pro Felipe, eu falei, será que aquele móvel vai dar nessa parede? Porque às vezes a parede é pequena e não vai caber. Gente, quando a gente chegou aqui, o apartamento, eu falei, esse apartamento é gigante, eu não lembrava. Gente, cabe 2 móveis. Se eu colocar mais pra lá, eu consigo colocar outro móvel, entendeu? É muito grande mesmo. E temos a cozinha, que é nesse formato. A princípio eu achei estranho dela ser assim, mas agora eu já acostumei, gente. E ela é muito espaçosa, muito boa. Tem essa bancada aqui, ó. Que eu, honestamente, se eu fosse fazer, eu ia fazer com um armário embaixo, sabe? Pra você aproveitar mais o espaço. Mas não é nem pra reclamar, porque o que mais tem nessa casa é armário, tá? Então, assim, não faltou armário. Aí tem essa bancada aqui também de pedra, bem bonita. Temos aqui um fogão 5 bocas, muito bom, coifa. A máquina de lavar, gente, que inclusive ela acabou de lavar, ó. Vamos ver se ela lavou direito. A Jurema 2.0, ó. Ué. Até que ela lavou, né? Eu lavo melhor, mas... Eu lavo melhor. O Felipe realmente, ele lava melhor, gente. Só de ter uma máquina de lavar, né? Principalmente agora que a Malu vai nascer, vai facilitar muito. Porque hoje quem lava realmente a louça aqui em casa é o Felipe. Só que com a Malu aqui, não só eu vou ter mais trabalho, como ele também, né, gente? O pai sendo pai. Então a gente vai usar mais a Jurema. E aí aqui temos uma pia, 2 cubas. Tudo aqui, ó, já veio na casa. Então forno, o micro-ondas era nosso, mas forno, lava-louça e a geladeira, o fogão também, né?
já era da casa. E eu não sei se vocês repararam, mas a gente tem duas super janelas. Porta-janela, porque porta... Gente, ó, vou abrir aqui pra vocês, mas vou falar pra vocês, deve estar um 0. Ah, tá 8 graus, por isso que tá de boa e eu tô de blusinha assim, com a barriga de fora. Tá 0. Mas elas abrem, ó, aqui, ali também abre, aqui também abre. Gente, é gigantesca e tem duas dessas, então assim, a iluminação é muito boa, a ventilação vai ser muito boa quando a gente puder deixar aberto. Outra coisa que é legal nessa casa, que é bem tecnológico, são as taparelas, que é a persiana externa. Ela é elétrica, gente, ó. Então, você apertou, a bichinha desce e a bichinha sobe sozinha. Tcharam! Viu? Ela veda tudo. E aí, se você quiser um ambiente todo escuro, só fechar tudo que vai ficar escuro. E aí a gente tem essa varanda enorme, gente, incrível, que a gente vai aproveitar muito para receber os nossos amigos. Porque agora a gente quer ser mais hospitaleiros, receptivos, porque Deus abençoou a gente com uma casa tão grande, sabe, tão boa, né, enfim, com um espaço tão gostoso pra gente receber amigos, e a gente sentiu isso como um propósito mesmo, né, amor? Da gente começar a receber mais as pessoas, sabe, trazer as pessoas para usufruírem também, né, dessa bênção que Deus deu pra gente. Então bora lá. Gente, olha o tamanho dessa varanda. Olha o tamanho. Eu já consigo imaginar várias coisas aqui, sabe? Tipo uma mesona pra gente fazer churrasco, uma churrasqueira e principalmente uma piscininha assim desse tamanho, de plástico, com a Malu dentro no verão. Eu já consigo imaginar, gente. É muito grande. Muito grande. Imagina ela correndo aqui, amor. E essa vista maravilhosa. Ah, espetacular, gente. Olha que show de vista. Esse apartamento aqui, gente, é um sonho. É um sonho, realmente. A gente só sai daqui, se Deus quiser, para nossa casa própria. Isso se a gente não comprar ele. Porque a proprietária, ela tem intenção de vender esse apartamento. Então, né? Quem sabe? Eu acredito muito que se for para ser, vai ser. Então, vamos ver. Mas eu super compraria esse apartamento. Gente, ele é maravilhoso. Maravilhoso. Tem estacionamento para visita, ó. Então, é muito bom, porque aqui na Itália, dependendo do lugar onde você mora, a sua visita sofre para achar vaga, viu? A nossa garagem mesmo, a gente não vai mostrar, mas enfim, fica embaixo do prédio. É uma garagem fechada. E além da garagem também temos uma cantina, que é um espaço também para guardar tranqueira, sabe? Mas é um espaço bem legal. Nós estamos morando em Alba, uma cidade que fica aqui na região do Piemonte, na Itália, no norte da Itália. É uma região muito boa, tá? E a cidade onde a gente mora foi escolhida com muito carinho, com muita atenção para essa nova fase que a gente está vivendo. Então, assim, a gente está muito animado para conhecer mais a cidade, né? Para aproveitar mais, porque a gente acabou de chegar. Mas estamos muito felizes, gente, assim, muito abençoados, sabe? Eu tinha até uma listinha, eu vou colocar aqui para vocês, que eu fiz no bloco de notas quando a gente morava ainda na outra casa, com tudo aquilo que a gente queria pro nosso novo destino, né? Pro nosso novo lar, enfim, a nossa nova cidade. Porque a gente sentia que a gente morava num lugar muito afastado, sabe? Roça, enfim. E eu fiz essa listinha, gente. E assim, acreditem se quiser, mas Deus atendeu praticamente todas. Eu não me recordo agora, acho que tem uma coisa só que não. Deus atendeu a nossa oração, gente, porque foi tão perfeito que aqui a gente tá 15, 20 minutos andando do centro realmente, sabe? Então a gente tá muito feliz porque foram 2 anos e meio aí de Itália, né, que a gente morou ali, mas que a gente tava com esse desejo, com esse anseio de mudar para um lugar onde a gente se sentisse melhor, uma cidade com mais estrutura, né, com mais oportunidades, onde a gente realmente se sentisse ali, poxa, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero criar os meus filhos. E a gente teve essa sensação com a Alba, né? Escolhemos a cidade, estamos muito felizes de estar aqui. E aí eu sei que vocês vão perguntar, então eu vou falar para vocês quanto que a gente paga nesse apartamento, tá? Nessa cidade, nessa região que eu falei para vocês.
Porque eu sei, gente, que vocês querem ter essa noção de preço, né? Tem muita gente que tem interesse de vir, que me acompanha aqui e tem interesse de vir para a Itália, ou que já mora na Itália também e tem essa curiosidade. Eu sei que ajuda as pessoas, né? Para vocês terem referência, vocês terem noção se é caro, se é barato, se vocês acham que compensa morar em Alba ou não, né? Também tem que vir para cá, conhecer, enfim, para analisar tudo isso, mas para dar uma base, um norte aí para vocês. Então, hoje, nesse apartamento aqui, gente, que vocês viram, 160 metros quadrados, a 15 minutos do centro andando, tá? De carro, a gente chega em 4 minutos, a gente tá no centro. E essa zona aqui também que a gente tá, ela tem muito comércio, é uma zona viva, tem mercado, tem uma Action do lado de casa. E a gente paga de aluguel 900 euros, tá? No outro apartamento que a gente estava lá em Veneza, que era campanha, roça, tudo muito afastado, mas era um apartamento bom, reestruturado, porém pequeno, né, de 70 metros quadrados, não era tão grande, eram 2 quartos e um banheiro, a gente pagava 550 euros, tá? Pra gente, vale muito a pena. Um apartamento desse aqui, por exemplo, lá onde a gente morava, com certeza a gente pagaria 900 euros também, não pagaria menos. Então, pelo fato da gente estar numa cidade tão bem estruturada, bem localizado, eu não acho caro. Eu acho muito justo, inclusive, o valor desse aluguel por esse apartamento, que é muito difícil de achar, inclusive, 3 quartos, 2 banheiros, grande assim, com muito espaço, é difícil de achar. Então, pra gente o valor tá excelente. Mas me conta nos comentários se você já tem uma referência de aluguel aqui na Itália, se você acha caro ou barato, pra gente saber também, né, a sua opinião e entender aí como que tá o mercado. Além disso, a gente paga também condomínio, que lá a gente também pagava, mas aqui a gente vai pagar condomínio junto com água e gás, o aquecimento da casa. Então, a água quente, né, tanto das torneiras, tudo, banheiro, chuveiro e também o aquecimento do pavimento. Então, esses três, condomínio, água e o aquecimento, a gente vai pagar uma média de 150 euros, tá? A gente paga esses 150 euros mensais. No final do ano, existe uma coisa que eles falam que é o conguaglio, que é onde eles vão olhar qual que foi o seu gasto real, porque a gente paga uma provisão. E aí depois eles vão olhar o gasto real e você pode ou receber um valor de volta, se você gastou menos, né, de 150 por mês, enfim, ali no anual, na média anual, ou você tem que pagar a diferença se você gastou mais, tá bom? A gente só vai descobrir daqui um ano. Esse foi o tour pelo nosso apartamento, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já se inscreve aqui no canal, me segue para acompanhar mais da nossa vida aqui na Itália. Daqui a pouco chega aqui, ó, Maria Luísa, eu tô dividindo tudo com vocês sobre a maternidade, quero compartilhar cada vez mais também a nossa rotina. Então fica por aqui, tá? Deixa nos comentários também se você quer saber mais alguma coisa que eu não comentei aqui no vídeo, que eu vou responder vocês. E um beijo e até o próximo vídeo.